teremos um relato impressionante, aonde o amor entre um homem e uma lupina terminou de uma forma trágica. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Anthony Leone. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Meu nome é Anthony e o relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo em 1965. Eu nasci na Itália e vivi na Itália até 1975, quando meus pais vieram morar no Brasil. Cheguei ao Brasil e fiquei deslumbrado com as terras brasileiras. Meus pais compraram um sítio no interior de São Paulo, na região de Araraquara, e vivíamos ali com tranquilidade. Meu pai já tinha parentes que moravam nessa região, incluindo os meus avós paternos. Eu estava com 19 anos e era o filho caçula de 8 irmãs. Aí você imagina o quanto era esperado da minha pessoa. Minha família italiana era extremamente racista. Minha mãe e eu não éramos racistas de maneira alguma, mas meu pai e o resto da família dele era assim. E como Deus é maravilhoso e escreve certo por linhas tortas, ele ia ensinar o meu pai a ser gente. Como ele não queria aprender por amor, meu pai ia aprender pela dor. Com o passar dos meses, eu conheci Samoa, uma linda mulata e hipnotizante. A mãe de Samoa era africana e o pai brasileiro. Samoa, que foi adotada por um fazendeiro que era vizinho do sítio do meu pai. E ela foi adotada com 1 mês de vida. Foi criada como sinhazinha. Tinha olhos azuis de RP, era extremamente linda. Eu nunca vi uma moça como aquela. Meu Deus do céu, que perfeição! Deus tinha descido do céu e feito Samoa à mão. Eu me interessei por ela de cara e ela se interessou por mim. Samoa era 2 anos mais velho do que eu, mas parecia que tinha 15 anos de idade, uma pele de bebê impressionante, e eu comecei a ter uma amizade com ela, já querendo outras coisitas más. Pense no italiano ligeiro, esse italiano era eu. Num belo dia, que combinamos de conversar debaixo de uma figueira na mata, para que pudéssemos nos conhecer melhor, meu primo viu eu conversando e marcando o encontro com o Samoa. E aí ele disse pra mim: "Ô Tony, PS, GRP, minha família sempre me chamou de Tony." E meu primo continuou: "Preciso te alertar que essa moça, Samoa, o que ela tem de linda, tem de perigosa." Aí eu falei pro meu primo: "Como assim perigosa?" Aí meu primo me falou: "Você não sabe não, né?" Eu falei: "Sabe do quê? Ela vira bicho, homem." Aí eu comecei a rir e falei pro meu primo: "Para de ser besta. Como assim vira bicho? Você tá maluco, é?" E meu primo me disse: "Não tô maluco não, tô falando sério. Todo mundo sabe que ela é uma fêmea de um lobisomem. Mas ninguém tenta nada contra ela, pois tem medo do pai dela, que sabe dessa condição da filha adotiva e defende a filha com unhas e dentes." Aí eu disse pro meu primo: "Para de ser besta, homem. Essas coisas aí não existem, não." E meu primo sério me disse: "Existem sim. A mãe da Samoa virava bicho e foi morta defendendo o seu Eurico, que hoje é o pai adotivo da Samoa. É uma história real. Tony, não é brincadeira, não. Dizem que ela não faz mal a ninguém, somente a quem tenta fazer mal a ela. Mas eu de você não ia arriscar não, primo."
Eu agradeci meu primo por ter me contado isso e falei para ele que eu ia tomar cuidado. Só que na minha mente, eu pensei, que história mais idiota. E no dia marcado, fui me encontrar com a Samoa. Conversamos muito. Samoa era uma moça extremamente inteligente. Conversar com ela era um prazer. Com o passar do tempo, passamos a namorar. Eu estava enlouquecido por aquela mulher. Só que namorávamos escondidos, né, GRP? Pois meu pai não admitia que o filho dele se casasse com uma mulata. Tivemos várias discussões devido a isso. E meu pai, em uma dessas discussões, disse que além de mulata, ela virava bicho. E que eu não poderia querer uma desgraça dessas para a nossa família. Meu pai era a pessoa mais egoísta e atrasada que eu conhecia. Era uma peste de tão ruim. E era ruim até mesmo para minha mãe, que era um anjo de candura. Eu queria fugir com a Samoa, mas primeiro eu precisava de um emprego, né? Pois como eu ia sustentar ela sem nem ao menos ter um emprego ainda? Eu vivia nas custas do meu pai. Era um moleque que estava saindo das fraldas. Não tenho vergonha de admitir isso não, pois essa era a realidade. Eu ajudava meu pai no sítio, mas GRP não era um serviço registrado. Tudo ia caminhando bem. O pai adotivo de Samoa tinha se mudado para a cidade, mas sabendo que Samoa estava vivendo romances escondidas comigo, deixou Samoa ficar com a babá na fazenda, com a sua ama de leite na fazenda. Ele era um homem de negócios e estava sempre viajando para a cidade para poder realizar seus negócios. Devido a isso, era muito cansativo para ele essa ida e volta. Então ele resolveu que não poderia mais ficar ali na fazenda e decidiu definitivamente morar na cidade. Numa certa noite em que Samoa foi me encontrar no escurinho da mata, eu perguntei a ela se era verdade que ela virava bicho. Samoa começou a rir e disse para mim: "Quem te disse isso?" E eu disse: "Muitas pessoas, incluindo meu pai e meu primo." Samoa então me falou: "É verdade, GRP do céu. Eu quase caí sentado." E eu disse para ela: "Você está falando sério? Ou tá de brincadeira, Samoa?" E ela naturalmente me disse: "Eu estou falando sério. Meu pai adotivo me questionou quando eu iria contar isso a você, já que eu disse a ele que você era o amor da minha vida. Veja bem, Tony, eu não posso ficar contando isso para todas as pessoas, porque eu posso colocar a minha vida em risco. Apesar de saber me defender muito bem. Mas eu não posso ficar arriscando e também não quero machucar as pessoas, já que todo mundo que descobre o meu segredo quer me matar. Uma vez tentaram me atacar e eu fui obrigada a me defender. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não faço mal a ninguém, mas tem certos seres humanos que são do mal e querem matar toda e qualquer pessoa que seja da mesma linhagem que eu." Eu, petrificado, olhava para Samoa sem entender nada. Ela sentou-se debaixo do pé de figueira e me convidou para sentar com ela. E aí ela me disse: "Veja bem, Tony, a chama do prazer está explodindo na sua pele e na minha. Como posso me entregar a você sem que você saiba toda a verdade sobre mim?" Eu achei que eu nunca ia amar ninguém, mas eu não sei dizer o que houve comigo quando eu vi você. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. E eu disse a Samoa que o sentimento dela era o mesmo que o meu, porque eu também nunca tinha me sentido da maneira como eu me sentia quando eu estava perto dela. E foi aí que ela começou a me contar que ela era uma fêmea de um lobisomem, que era uma puro sangue, nascida de um pai e uma mãe que também eram lobisomens. A mãe dela nascera na África e o pai dela era brasileiro, de descendência espanhola. E que ambos, apesar de serem parecidos com os seres humanos, não eram totalmente humanos e se transformavam em uma mutação, um ser humano e um cão. Tinha uma linhagem canídea e que a linhagem dela não tinha vindo da terra assim como eu, e sim de outro lugar, mas que passaram a morar aqui na terra e que chegaram aqui há muitos e muitos séculos atrás,
antes mesmo dos seres humanos serem criados pelo Criador do universo. No caso, quem, segundo Samoa, a gente chama de Deus. Eu, parecendo um zumbi petrificado, disse a Samoa: "E como você sabe de tudo isso?" Samoa me disse porque minha mãe nunca casou com meu pai e morreu defendendo meu pai adotivo, que acredita ter uma dívida de gratidão com minha mãe eterna. E por isso me criou como filha dele, me dando amor, carinho e uma educação impecável. Só que quando eu estava com 13 anos, meu pai biológico me procurou, pois eu precisava aprender tudo sobre a minha verdadeira raça, já que logo eu iria me transformar pela primeira vez. Meu pai adotivo aceitou a ajuda do meu pai biológico para me orientar, pois ele sabia que mais cedo ou mais tarde eu iria me transformar. E eu nunca quis morar com meu pai biológico, mesmo sabendo quem ele era. Para mim, meu pai é o seu Eurico. E eu disse a Samoa: "E por que seu pai biológico não cuidou de você quando sua mãe morreu e deixou você com seu Eurico?" E Samoa me disse: "Pelo mesmo motivo que seu pai não me aceita na sua família, a minha cor de pele. Para a família do meu pai, eu não poderia ser neta deles, pois eu não tinha pelos claros, como eles têm. Meu pai, temendo pela minha vida, aceitou que eu fosse criada como filha do seu Eurico, desde que ele pudesse me ensinar tudo sobre minha raça e minha transformação, quando fosse chegada a hora da minha transformação acontecer." Então, eu disse a Samoa: "E tem muitas pessoas que moram aqui no Brasil e são como você?" Samoa, rindo, me disse: "Não só no Brasil, meu amor, como em vários países do mundo. Você não prestou atenção no que eu disse no início da nossa conversa?" Eu pedi para que Samoa tivesse um pouco de paciência, pois era muita coisa para mim assimilar. Então, GRP, eu perguntei se eu podia ver ela transformada. E ela disse que não seria uma visão muito boa. E que ela transformada era, digamos que aos olhos dos seres humanos, como um monstro. Então ela me disse que se eu realmente quisesse ficar com ela e eu a amasse com todas as forças desse mundo, ela aceitaria ser a minha esposa. Por um acaso isso fosse muita coisa para mim assimilar, não haveria problema algum, porque a gente poderia continuar amigos. E eu poderia seguir meu caminho e ela seguiria o dela. Ah, GRP, eu já estava na chuva, resolvi me molhar. E naquela noite me entreguei de corpo e alma a Samoa, que ainda era virgem, perdeu a virgindade comigo. Penetrar aquela mulher foi algo surreal, pois eu nunca senti nada tão quente quanto ela. E várias noites assim aconteceram. Eu arrumei um trabalho na cidade, eu ia e voltava todos os dias para esse trabalho. Eu tinha uma meta, me casar com Samoa, mesmo que meu pai me deserdasse. Eu só não via Samoa nas noites que ela se transformava. E numa certa noite, meu pai resolveu pescar com os meus tios, meus primos e meu avô, e insistiu para que eu fosse junto. Eu disse que eu não queria ir, mas praticamente ele me obrigou. Pegaram as varas, tarrafas, e lá fomos nós para uma lagoa próxima que eu nunca tinha ido antes. Então, após nos acomodarmos, meu pai se levantou, se afastou um pouco e jogou algo no chão. Eu virei para o meu avô e disse: "O que papai está fazendo?" E o meu avô me respondeu: "Eu não sei, seu pai é imprevisível." E depois de jogar algo no chão, meu pai pegou um peixe vivo, rasgou a barriga dele, tirou toda a barrigada, derramou a barrigada no chão e jogou o peixe dentro do círculo também. Aí ele se aproximou da gente na beira da lagoa e disse: "Agora é só esperar que logo a magia vai acontecer." Eu questionei meu pai se ele estava ficando maluco. E ele me disse que o único maluco era eu, pois ele sabia muito bem que eu estava trepando com a mulata cachorra. E ele não iria aceitar isso na família dele. Meu avô disse que meu pai estava certo. E também
também acabou perguntando pro meu pai por que ele estava fazendo aquilo. Aí meu pai respondeu ao meu avô que ele tinha procurado um bruxo que morava nas proximidades e que esse bruxo orientou meu pai a atrair a fera para poder eliminá-la. Eu quase morri infartado. E na hora bati boca com meu pai e disse que eu tinha vergonha de ser filho dele, que era uma pessoa tão preconceituosa e que ele precisava lavar a boca para poder falar da Samoa. Meu pai na hora me deu um soco na cara, GRP, que eu fui parar no chão na beira da lagoa. Meu pai era um italiano muito forte, 1,90 m de altura. Meu avô entrou no meio da briga e disse que não havia necessidade do meu pai me agredir. Isso era desnecessário. E ele não concordava com essa agressão. E disse ao meu pai que essa coisa de bruxaria poderia dar errado, porque um ser que se transformava na fera não era brincadeira. E não seria fácil assim matar uma fêmea de um lobisomem. Eu que estava com o nariz sangrando, levantei com dificuldades e quando olhei para frente, eu vi algo caminhando até o círculo que meu pai tinha feito. Aquilo era enorme. Tinha com certeza mais de 2 metros de altura. Tinha pelos pretos maravilhosos, brilhantes e sedosos. Tinha seios fartos, cintura acentuada e a face era uma mistura de mulher e uma cadela. Os olhos eram amarelos feito fogo. E na hora eu percebi que era Samoa, GRP. Meu pai virou para ela e disse: a vadia chegou. E apontou a arma para Samoa. E eu corri e entrei na frente. E ele, ao invés de atingir a Samoa, me atingiu. Eu caí no chão e bati a cabeça em uma pedra. E aí eu apaguei. Os fatos que eu vou narrar a seguir foram me contados depois de 6 meses, quando eu acordei de um coma. Exatamente isso, GRP, que você e seus inscritos estão ouvindo. Eu fiquei em coma por 6 meses e quando eu acordei parecia que eu tinha vivenciado a cena há minutos. E foi minha mãe quem me deu todas as notícias. Minha mãe ficou ao meu lado, se hospedou na casa de uma tia minha em Ribeirão Preto, para poder me ver todos os dias no hospital e não me abandonou por nenhum segundo. E minha mãe me disse que depois que eu fui atingido pela bala, eu caí no chão, bati a cabeça na pedra, o que me levou a um coma devido a um traumatismo. Samoa, transformada na fera, ao ver que meu pai me atingiu, atacou meu pai, jogando ele dentro da lagoa. Detalhes de RP, meu pai não sabia nadar. Meus tios e primos entraram na lagoa para salvar a vida do meu pai e Samoa saiu correndo, deixando todos ali de olhos arregalados, incluindo meu avô, que naquela noite teve um infarto, mas era um homem tão ruim que nem morreu. Eu fui socorrido e não morri, porque não tinha que morrer mesmo, pois meus primos correram para buscar a carroça, me levaram até um sítio próximo, aonde tinha carro, e só depois que eu fui para o hospital na cidade. Aí, depois eu fui transferido para um hospital em Ribeirão Preto. E se eu tivesse que morrer, eu já estava morto fazia tempo. Eu perguntei para minha mãe sobre Samoa, e minha mãe disse que não tinha notícias dela, que ela foi embora e que a fazenda do pai dela tinha sido vendida. E que antes dela ir embora, ela procurou minha mãe e entregou uma carta que deveria ser entregue para mim caso eu acordasse do coma. Aí eu perguntei para minha mãe, como assim caso eu acordasse? E minha mãe disse que os médicos tinham certeza que eu não acordaria do coma. E até quiseram desligar as máquinas inúmeras vezes. E que ela foi que nunca permitiu. Minha mãe era uma bênção, GRP. E se não fosse ela, eu não estaria vivo hoje para contar essa história. Eu não perguntei do meu pai, porque, por mim, ele tinha que ter morrido afogado naquele dia. Mas a minha mãe acabou me falando sobre ele e me contou que meu pai nunca mais foi o mesmo depois daquela noite e vivia perturbado, se culpando pela minha quase morte. Eu não vi a hora de ir embora para casa porque eu queria ler a carta da Samoa. Eu acreditava que ela teria me dado a localização dela para mim poder encontrar ela depois.
Só que quando eu cheguei em casa, JRP, que minha mãe me deu a carta essa que a minha mãe tinha escondido atrás do guarda-roupa, para que meu pai não lesse a carta antes de mim, meu mundo caiu, pois ali Samoa se despedia de mim, dizendo que não poderíamos ser felizes juntos e que ela tinha colocado minha vida em risco e que ela pedia ao universo que eu sobrevivesse e que não morresse, pois isso seria um peso para ela carregar enquanto ela estivesse viva pela terra, já que eu fui o único homem que ela amou e eu era o pai do bebê que ela carregava no ventre. Isso mesmo que você e seus inscritos estão ouvindo. Samoa estava grávida. Eu não sei dizer para você o que senti lendo aquela carta, porque ali ela me pedia que não procurasse nem por ela e nem pela criança, pois ela iria criar o nosso filho ou a nossa filha muito bem, longe de pessoas ruins como as pessoas da minha família, e que ela quase tinha matado meu pai e que não queria isso nem para mim, nem para ela, porque carregar a morte de um ser humano nas costas era uma coisa horrível. E ela dizia que toda vez que eu olhasse para as estrelas, podia ver ela ali, olhando para mim. Eu chorei horrores e movi céus e terras para achar Samoa e meu filho ou minha filha, mas eu nunca a encontrei. A família dela e ela sumiram do mapa. Ninguém sabia dizer para onde eles tinham ido. Era algo impressionante. Meu pai ficou com problemas mentais depois daquela noite. Eu não conseguia nem olhar para ele. Tamanho ódio que eu sentia dele, JRP. Eu não vou ilustrar a história dizendo que perdoei meu pai, porque ele morreu sem o meu perdão. E após 5 anos de procura incessantes por Samoa e o meu filho ou minha filha, eu resolvi voltar para a Itália e viver com os meus avós maternos. Eu te mostrei a carta escrita e assinada por Samoa, já que tenho ela até hoje guardada. Você conversou através da webcam com alguns primos meus que ainda estão vivos e moram na região de Araraquara. Primos esses que presenciaram o acontecimento daquela noite. E são minhas testemunhas. Minha mãe já é falecida e eu tenho irmãos e irmãs que moram aí no Brasil. Eu nunca mais vi Samoa ou meu filho ou minha filha que ela teve. Eu não sei dizer se era menino ou menina. Também não sei dizer se Samoa está viva. Não sei nada sobre ela. Gostaria muito de conhecer meu filho ou minha filha, mas nunca foi possível. São coisas que somente Deus para explicar, né, JRP? Eu podia ter tido uma vida feliz com Samoa se não fosse a porcaria do preconceito do meu pai e dos meus familiares. Nunca senti raiva de Samoa por ter ido embora. Eu sei que ela fez isso pensando no meu bem-estar, no bem-estar dela e do nosso filho ou filha. Há 10 anos atrás, eu contratei um detetive particular no Brasil, mas ele não conseguiu nenhuma informação sobre Samoa ou sua família. Eu desconfio que talvez Samoa também possa ter saído do Brasil. Eu não sei, JRP, é apenas uma desconfiança. Minha esperança é que seu relato seja levado para a comunidade canídea e que, se possível, chegue aos ouvidos do meu filho ou da minha filha e que eles possam me procurar. Eu deixei o meu e-mail particular com você e eles poderão entrar em contato com você para que você passe para ele ou para ela o meu e-mail e eu possa ter contato com ele ou ela. É uma esperança que tenho ainda guardada no meu coração. Eu tive muitas mulheres, mas nunca me casei com nenhuma. Hoje eu estou velho, rico, mas ainda me falta algo importante, a minha Samoa. E apesar de ter uma esperança que realmente eu possa vê-la ou conhecer meu filho e minha filha, eu sinto que partirei dessa vida sem vê-los. Acredito que tem lobisomens e fêmeas de lobisomens ruins nesse mundo que vivemos, mas não podemos generalizar, pois Samoa não era uma pessoa ruim. E os pais dela também não eram. Agradeço a você por ouvir esse velho que muito lhe quer bem, que é seu fã e prometeu a você procurar notícias dos seus parentes italianos que vivem aqui por parte de sua mãe, os Bigliazzi. Assim que eu tiver notícias, passarei para você. É o mínimo que eu posso fazer por sua bondade e atenção.
A Samoa, eu quero dizer que eu não queria que nossa história terminasse assim como terminou. E que eu não tenho raiva dela por ela ter ido embora. E que a amo da mesma maneira ou até mais do que no dia que a conheci em 1965. E espero ansioso o dia que poderei rever ela e conhecer meu filho ou minha filha. Se não for possível aqui na Terra, espero que seja no céu. Abraços a vocês de RP e a todos os seus inscritos e inscritas adoráveis. Fique com Deus, Antony Leone. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Antony Leone, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, resto de treva, beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual de Eu Vou Seus Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à nossa loja, compre os nossos produtos. Tem produtos de excelente qualidade com preços e planos de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao resto de treva salve de hoje. Primeiramente vai para os membros do canal. Ivete Fagundes, RG Renil, Samara Diamante, Carvalho News. Bora dar uma força no canal no YouTube do meu amigo Carvalho News, pessoal. Marcos Souza, Luz e Gratidão. Bora dar uma força no canal no YouTube da minha amiga Lu, Luz e Gratidão. E Rádio Carvalho News. Por falar em Rádio Carvalho News, todas as sextas-feiras, às 20 horas, estou na Rádio Carvalho News com o programa Sextas Assombradas com GRP. Conto com a ilustre presença de vocês, meus amores e amoras que eu amo. É só acessar o link www.radiocarvalhonews.com.br ou agora vocês têm a opção de baixar o aplicativo da rádio. É só ir até o Play Store do celular de vocês e digitar Carvalho News e baixar o aplicativo. Assim vocês terão o aplicativo no celular e dessa forma poderão não só me acompanhar nas Sextas Assombradas com GRP, como poderão acompanhar toda a programação da rádio que eu garanto a vocês. Vocês não vão se arrepender. Afinal, essa rádio não só ouço, como agora faço parte e recomendo com certeza. Salve de nível especial para minha inscrita Naira. Nairinha, diva da Jacu Poderosa, parabéns, que Deus te abençoe infinitamente. Feliz aniversário, felicidades que você merece. Restreva salve também para Messias, Ágata Beatriz, Eliane Correia, Eliana Misael, Lucas Castro, Divo de Jacu, Josiane Beiro, Ulisses Vieira de Mello, Elizabeth Lima, Rose Rodrigues, Mara Buquerque, Sônia Rossi, Soraya Rosa, Gianiane, Maria Galbo, Thalita Silva, Cássia Marina, Sandro Ragno, Isabel Valdir, Cristina Viana, Carlos Alves, Angélica Pedroso, Maria Tereza Carvalho, Natasha Lins, Daisy Pereira da Silva, Eliette Soares, Simone Lima, Doutora Jane Lima, Márcia Cristina, Brenda Lilian Correia, Silmara Santos, Márcia Serpa, Shirley Zafalam, Eliette Luz, Keliane Ergues, Alex Pinheiro, Nayara Alves, Sami Araújo, Mirela Santos, Vandiva Lima de Almeida, Suelen Defensor, Cristina Viana, Maria Aparecida, muito irada, Luísio Júnior, Dora Cinei, Ailton Caminho, Letícia Goulart, Paula Ninhara, Maria Bezar Santana, Flaviana Braga, P. Silva, Yasmin Mendonça, Maju Domingos, Maria de Socorro Silva, Vigesque Gomes de Souza, Wagner Conceição, Letícia Negrão, Beto Pulga, Antônio Galvão, Consuelo Evelyn, Noemi Pasturiza, Linda Mara Almeida, Gil Gate, Ana Beatriz Gonçalo, Ana Silva, Gleison Rodrigues, Eliara Hans e o Semara Faria, Ana Rita Santos Lopes, Cláudio Maciel, Nilce do Lago, Andréia Beckhauser, Ricardo Fragoso, Josué de Souza Pereira, Cláudia Motoalho, suas lindas filhas, Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blaze, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Music Cake, Elias André e seu filho lindo, Everson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rosa Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier, sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia,
Alex Sobreiro de Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majestic de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido, Letícia Carvalho, sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe. Um resto trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.